que não é só o salário, não é só o material, mas é todo o tempo, essa dignidade de um ofício, de uma profissão que está sendo violentada, né? Ele já descaracterizou todo aquele mestre sapateiro, já foi descaracterizado, e agora como operário ele está tendo em todo momento assim sendo prejudicado, né? Sistematicamente prejudicado. Bom, olá a todas e todas, eu sou Clarice Esperança, professora do curso de História da URGS. Esse é Hora do Trampo, né? Mais uma Hora do Trampo, um projeto de divulgação das pesquisas sobre a história do trabalho, produzidas na nossa universidade. E esse programa é destinado especialmente para os professores, para as professoras, para os alunos e alunas do ensino fundamental e médio. Opa, me deu aqui, me atrapalhei. Mas a ideia é que a gente possa divulgar um pouco as histórias do trabalho que a gente tem pesquisado. Então, comigo está o William Cândido, meu querido, né, estudante do curso, responsável pela edição do programa. Oi, William. Oi, Clarice, tudo bem? Tudo bom. No programa de hoje, a gente também tem, junto com a gente, uma convidada muito especial, que sabe tudo de história social do trabalho, também tem uma grande experiência em ensino de história, e, além disso, é uma pessoa muito, muito querida, né? A professora Micaele Schirch. É isso? Isso aí. Obrigada pelo convite, pessoal. Estou muito feliz pela oportunidade de compartilhar, então, um pouco das minhas pesquisas e minha experiência em sala de aula. Que bom, a gente que está feliz contigo aqui. Bom, vou apresentar, então, a Micaele, né? Ela é graduada em História pela Universidade Federal de Pelotas, um período de intercâmbio na Universidade do Minho, em Portugal, um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica e um doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, todos em História. Ela foi coordenadora regional do GT Mundos do Trabalho, na AMPU, do Rio Grande do Sul, a qual também integro, né? E atualmente é professora da Rede Municipal de Lajeado. Bom, eu vou pedir licença, vou chamar a Micaele de Mica, né? Pois a gente, além de parceiras de outros carnavais, a gente é assim que a gente se trata. Então, o objetivo é que a gente tenha aqui uma conversa bem descontraída, tá? Então, Mica, eu queria começar te perguntando exatamente isso, sobre as tuas pesquisas, e o que pode unir elas, né? Porque, apesar de elas serem bem diversas, né, com trabalhadores, trabalhadoras de diversas cidades, diversos pontos aqui do Rio Grande do Sul, em momentos diferentes, né? Eu sei que tu trabalhaste também com perspectivas diferentes, as formas como tu trabalhaste esses operários e operárias, mas, em geral, sempre eram trabalhadores do setor de calçados, sapateiros, né? Então, o que te seduziu assim nesse setor? Qual o mistério da vida desses trabalhadores e trabalhadoras que te seduziu, que te levou para investigar essas trajetórias? Então, como tu comentou, né, tenho a minha graduação pela Universidade Federal de Pelotas, e lá, então, logo nos primeiros semestres eu me envolvo com o Núcleo de Documentação Histórica, né, o NDH, da UFPEL, que hoje leva o nome da professora Beatriz Ana Lohner, e mais para o andar final da minha graduação, eu sou convidada a participar do projeto À Beira da Extinção, né, então, memórias de trabalhadores cujos ofícios estão em vias de desaparecer. E nessa oportunidade eu faço entrevistas junto com a professora Lorena, da professora Beatriz e com outras, né, bolsistas, com trabalhadores que os ofícios estão desaparecendo. Então nós entrevistamos benzedeiras, parteiras, então indo um pouco mais para essa área da saúde também no primeiro momento, e depois nós começamos a entrevistar também, então, alfaiates, peleteiras, ourives, e entre eles, então, os sapateiros. E os sapateiros, digamos que nessa reta final me chamou bastante atenção pelas narrativas. Então, a gente entrevistou 4 sapateiros nesse primeiro momento, depois eu ampliei no mestrado, que estavam localizados ali no centro da cidade de Pelotas. E me chamava a atenção a persistência deles, né? Porque muitos daqueles
já tinham tido fabriquetas, produziam calçados, e naquele momento ainda persistiam ali naquele espaço, agora com um conserto de calçados, né? Então, foi nesse caminho que então, eu iniciei a minha pesquisa com sapateiros. Então, dentro dessa perspectiva da memória, da história oral, né, do mestre sapateiro, então, do ofício, a relação com o saber fazer, né, o processo de aprendizagem. Então, mais por este caminho. Mas já naquele momento, ali na graduação, eu já tinha entrado em contato com outras fontes, com outros acervos ali do NDH, né, que é, então, os processos trabalhistas, né, um acervo bastante completo da cidade de Pelotas, e as fichas da Delegacia Regional do Trabalho. Então, ainda não cheguei, no momento do TCC, eu não cheguei a cruzar essas fontes, o que eu fiz, então, no mestrado, né. Então, essa foi a base do meu projeto de mestrado, que eu faço, então, na PUC, com orientação da professora Cláudia Musafai, com apoio ali da professora Núncia Constantino também, e lá também encontro um laboratório de história oral, né, o LAPO, e ali, então, eu vou desenvolvendo uma continuidade dessa pesquisa iniciada na graduação, mas agora, então, aumentando a quantidade de narrativas, mas continuando com o recorte de Pelotas, né, também, então, trazendo a questão dos processos trabalhistas, das fichas da Delegacia Regional do Trabalho, e então foi esse o caminho que foi conduzindo a minha dissertação. E Mica, depois do sapateiro de Pelotas, tu passa a estudar os operários do calçado em Novo Hamburgo no seu doutorado. Como que foi essa mudança, essa diferença de fontes e tudo mais? Se na dissertação eu acabo trazendo até o tempo presente, né, porque a memória né, ela parte desse tempo presente para, né, relembrar, reconstruir essas trajetórias, essas narrativas, eu tenho um enfoque ali nos anos 50 e 60, né, que é onde essa memória ela é mais detalhada pelos meus entrevistados, né? Mas então eu vou para um outro recorte no doutorado, seja nesse recorte temporal, né? Eu mudo o meu recorte de tempo e também de espaço. Então, eu sempre gosto de mencionar, né, esses encontros, então, que a gente tem, né, do GT Mundos do Trabalho, porque foi bem isso. Inicialmente eu tinha a intenção de trabalhar com um recorte anterior à ditadura, mas aí vem alguém e me diz, olha, mas quem sabe a ditadura não é um período interessante, né, a ditadura civil-militar, não um recorte interessante que tu vá pesquisar. A professora Beatriz me traz, então, referências da sociologia da URGS, né, do Sérgio Schneider, que vai trabalhar, então, o Vale do Taquari, o Vale do Rio dos Sinos, né, e então eu volto meu olhar para esse recorte. Então, eu não pesquiso mais uma cidade que não deslancha, né, na questão do calçado. Pelotas não é conhecido por uma fábrica de calçados, pelo seu setor coreiro calçadista, né, mas Novo Hamburgo sim, né? Novo Hamburgo ali no contexto do milagre econômico, já no contexto da ditadura, claro que já tinha uma tradição anterior de produção de calçados, né, mas ela se torna capital nacional do calçado. E aí eu vou me questionando, né, como que foi vivenciar isso, né? Como os trabalhadores vivenciaram essas mudanças. E aí eu parto de uma pergunta simples, né? Com apoio ali da minha professora orientadora, Regina Weber, né? Parto de uma pergunta relativamente simples, né? Quais são as experiências desses trabalhadores, né? E aí, partindo dali, eu começo a me questionar sobre essas experiências dos mestres sapateiros, né? Como é que eles vão lidar com essa modernização, com esse controle em relação ao seu tempo de trabalho, aos seus corpos e os operários também, né? Que estavam vivenciando então o controle ali da esteira, que é um símbolo, né? Dessa modernização no calçado, que é os trilhos de transporte, que é adaptado da indústria automobilística.
Que operário é esse que está se formando nessa nova indústria, nessa nova forma de fazer sapatos? A gente percebe que não é um operário, não podemos dizer que há um bloco homogêneo, né? Que então nós temos diferenças, porque quando eu olho para a mulher trabalhadora, para a criança trabalhadora, a gente vê ali dentro da fábrica já diferenças, né? E até hoje tem essas diferenças, tá? Se tu entrar numa fábrica de calçado, tu vai ver que alguns setores são ocupados mais por mulheres, enquanto que outros são ocupados mais por homens, tá? Então a gente via isso bem presente e também a questão salarial. A gente vê questões relacionadas à maternidade, né? Uma jurisprudência, né? Umas leis ainda se firmando, sendo contestadas, sendo burladas. Até hoje acontece, né? Enfim. E o que me chamou muito a atenção também foi a questão do trabalho infantil. Porque como é que era antes o processo de aprendizagem do setor calçadista, né? Ele era pela relação do mestre e aprendiz. E mesmo na manufatura, uma das pequenas fabriquetas ali, ainda na década de 50, isso é bastante comum, né? E isso se reproduz de alguma forma dentro da indústria, né? A indústria se apropria dessa cultura, né, desse costume, e faz com que esses trabalhadores, então, ensinem os jovens que entram nessa fábrica. E o contexto do boom do calçado de Novo Hamburgo, ele é tão intenso que tem uma matéria de um jornal local que diz, inclusive, que turmas foram fechadas numa escola pública de tantas crianças que foram mobilizadas para dar conta da produção de calçados, né? E a tentativa também dessas mulheres mães de se manterem ocupadas e contribuir, então, para esse setor coureiro calçadista que está em grande expansão, então, na década de 60 e 70, é o trabalho domiciliar. Então, a gente também sentia a necessidade de não ficar restrito à fábrica, né, ao interior, ao chão fabril, mas também olhar para essa mulher que trabalhava em casa. E ela muitas vezes trabalhava em casa com a sogra, com a mãe, com os filhos muitas vezes ajudando. E é muito interessante de ver como esses trabalhos do lar, né, e o trabalho, então, do calçado, eles se misturam. E aí acaba que não foi por conta disso que eu pesquisei os sapateiros, né, o setor calçadista, mas eu tenho essa lembrança na minha memória de ver a minha tia costurando em casa calçados, de passar na rua e os meus colegas às vezes não podiam brincar porque estavam ajudando a mãe a costurar o calçado, né? Então isso era uma coisa bastante comum ainda nos anos 90 ali na cidade de onde eu venho, né? Que é Teutônia também, tem um setor calçadista forte, ou tinha, né? Hoje a gente sabe que é uma indústria a indústria calçadista no Rio Grande do Sul tem perdido força, né? Bom, na época não se falava ainda em terceirização, né, Mica? E de certa forma ela já existia, né, aqui e ali. Como que isso aparece nos documentos que tu pesquisou? Então, tem uma grande fábrica que ela muitas vezes vai terceirizar não para uma trabalhadora a domicílio, mas para um ateliê. Esse ateliê vai terceirizar novamente para uma funcionária informal, não é uma funcionária, né? Sem um vínculo formal de trabalho, e ela vai costurar na sua casa. E ela, muitas vezes vai contratar outras mulheres para ajudar ela. Então é realmente uma pirâmide, e quanto mais na base da pirâmide, a gente sabe como é, né? Perde direito, não tem muitas formas, né, de reivindicar seus direitos. Mas em Novo Hamburgo elas começam a reivindicar. Elas tentam mostrar e provar por testemunhas e alguns documentos ali que elas têm sim um vínculo de estabilidade com fábricas, com indústrias, e aí algumas vezes elas conseguiram os seus direitos, né? Então, também vou buscar essa relação também dos migrantes, principalmente que vem da região noroeste com a crise da soja e está chegando nessa Novo Hamburgo, e é uma Novo Hamburgo que vai crescer nos anos 70, 60%, né? E também a questão dos negros e negras, né? Por mais que não tenha encontrado tantos elementos
fiz esse esforço e consegui, sim, problematizar um pouco, justamente porque Novo Hamburgo é uma cidade que tem muito orgulho, né, da sua herança germânica, né, desses imigrantes. E também, então, num momento mais final da minha tese, eu consigo, com o apoio da professora Carla Rodrigueiro, encontrar documentos muito interessantes vinculados à ditadura, que eu busquei durante todo o doutorado e não encontrava, né? Porque ninguém tinha ainda conseguido me mostrar esse caminho, né? Em quais arquivos tu encontrou esses documentos relacionando o trabalho no setor calçadista e a repressão política durante a ditadura? O banco de dados Memórias Reveladas e o Brasil Nunca Mais. E quando eu busco os nomes desses dirigentes sindicais, eu encontro, então, toda uma movimentação, tanto no contexto de 68, 69, quanto no final da década de 70. E até então se tinha uma visão, e eu quase estava acreditando nisso, né, de que realmente nessa cidade muito tradicional, né, muito de direita, não tinha havido assim um movimento, uma articulação organizada de grupos de esquerda, né? E eu encontro elementos para questionar isso, né? Então isso fica na parte mais final da minha tese. E como que eu faço isso, né? Buscando através de um conjunto de fontes, e se lá no meu TCC e na dissertação, meu foco é a história oral, eu acabo, assim, me deparando com tantas fontes escritas que eu acabei, então, me focando nos processos trabalhistas, nos jornais e nesses bancos, então, que eu comentei anteriormente, né? Da Memórias Reveladas e Brasil Nunca Mais. E, assim, eu acho importante também mencionar que a tese foi escrita, assim, num momento de que quando eu ia questionar, eu ia procurar pessoas para serem entrevistadas, elas me questionavam, ai, mas qual é a tua perspectiva? Tu não é comunista, né? Então eu sentia um clima também não muito assim propício para fazer essas entrevistas, pessoas muito desconfiadas, né? E é um Só para contexto. lembrar que a tese da Mica foi defendida em 2020, né? Então ela foi 2016 a 2020, é isso, Mica? Isso. A Nesse última, período. a última banca presencial do PPG. E é uma coisa impressionante como tu tem ali, como tu levantaste, né, naquele momento do milagre, numa região que é super, que foi, né, super industrializada, né, com a questão toda da exportação de calçados bastante importante nesse período em Novo Hamburgo, a gente tem condições de trabalho muito próximas ali àquelas operárias lá da Revolução Industrial inglesa, né? Ou seja, britânica, ou seja, lá no o pessoal com fabriquetas, né, dentro de casa, né, com esse trabalho super precário, predominantemente mulheres e crianças, né? E essa coisa também do ateliê é muito interessante, né? Porque o trabalho é interessante e triste, né? É dramático, né? Porque veja, você tem no trabalho do sapateiro toda essa conotação de artesanato, né? De produção de um bem por uma pessoa, por um cuidado, a questão do saber de ofício, né? Você saber fazer um sapato, né? Que vai sendo transformada para entrar numa escala industrial. Né? E o nome ateliê remete a esse fazer, esse saber operário, a esse saber do trabalhador, e, no entanto, está totalmente descaracterizado. Não sei se tu queres comentar algo disso, assim, que eu me lembro do prazer de ler lá o trabalho. Sim. Não, e é justamente isso, tu consegue perceber no mesmo momento, né, ali anos 60, tudo funcionando ao mesmo tempo. Tu tem uma oficina, né, em que há uma relação praticamente de mestre, aprendizes e alguns outros ajudantes, muitas vezes a mulher do sapateiro sendo a costureira. Ao mesmo tempo, tu tem os ateliês, então, que seria, né, mais próximo até um ateliê. Depois nós temos
uma fábrica de médio porte, né, digamos assim, que tem uma estrutura um pouco melhor, e aí começa a aparecer indústrias, né? E essas indústrias, elas acabam abafando esses ateliês e essas oficinas, né? E a figura do ateliê, ela é transformada, né, pelos interesses do capital, né? Porque se antes o ateliê era um núcleo familiar voltado à produção de todo um calçado, agora essa estrutura é usada pelo capital, né? Pelos interesses do mercado. Agora ela vai trabalhar em específico nas funções ou que ocupam, enfim, muito espaço na planta, ou que elas rendem pouco, né? Ou que eles percebem ali que estão tendo prejuízo naquele setor. Ah, isso nós vamos terceirizar, né? Então, o ateliê perde essa característica da oficina, onde todo o calçado é feito, para ser, então, usada pelas grandes indústrias para desafogar, então, partes da produção que estão causando algum prejuízo, né? A gente tem poucos trabalhos que daqui a pouco estão no recorte da ditadura, mas não problematizam. Ok, mas o que mudou na vida do trabalhador durante a ditadura, né? E aí eu tento trazer isso problematizando a questão do arroxo salarial, algumas mudanças na legislação em relação ali ao trabalho do menor e principalmente o FGTS, né? Que é a questão da estabilidade, que também tem assim processos muito, muito interessantes para pensar o trabalho e como essas pessoas têm tido a sua dignidade violentada, né? Que eu gosto essa expressão da Laís Abramo, que ela fala que não é só o salário, não é só o material, mas é todo o tempo essa dignidade de um ofício, de uma profissão que está sendo violentada, né? Ele já descaracterizou todo aquele mestre sapateiro, já foi descaracterizado, e agora como operário ele está tendo em todo momento assim sendo prejudicado, né? Sistematicamente prejudicado. Esse milagre aí representou, na verdade, um arroxo salarial e uma intensificação do trabalho desses operários e operárias. E esses trabalhadores não se... eles estavam ainda tendo resistências, né? Durante a ditadura. E alguns verbalizavam, inclusive, para o jornal, né? Em algum momento ou outro, o jornal dava esse tipo de abertura de falar quem está enriquecendo. A gente vê as indústrias cada vez mais ricas falando de exportações e vendendo para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia. Tá aí o trabalhador, né? E é engraçado assim que curioso, no sentido de curioso, que um trabalhador vai falar assim: nós temos muita oportunidade de trabalho, não tem desemprego. Então tu tem uma família com pai, mãe, 3, 4 filhos trabalhando. Né? E muitas vezes, então, ali eles conseguem conquistar alguma situação, uma casa, né? Alguma coisa de bem, mas na verdade é porque tu tem toda a família operária mobilizada em torno desse esforço que já naquela época indicavam que era perigoso, né? Porque eles estavam ficando muito reféns da questão da exportação de calçados, né? E nas décadas seguintes a gente vê que essas pessoas tinham razão, né, que realmente não se sustentou esse apogeu todo da indústria do calçado no Rio Grande do Sul. Antes de te perguntar sobre ensino de história e finalizar o podcast, eu gostaria de que comentasse um pouquinho mais sobre o arroxo salarial e o FGTS, que são dois elementos muito próprios, né, da ditadura civil-militar. Então, primeiramente, o que são, né, e como que eles aparecem na documentação e na pesquisa. Então, o arroxo salarial é justamente isso, né? Há toda uma conta, né, que muitas vezes era manipulada pelo governo, que estabelecia um teto de reajuste salarial. Então, esse reajuste salarial nunca era real, né? Então, a gente via os produtos ali no jornal local sempre aumentando e comentando que o custo de vida aumentava e o salário não aumentava proporcionalmente, né? E a estabilidade
primeiro nós temos a questão da estabilidade, né? Então, o trabalhador que conseguia alcançar os 10 anos de empresa, de fábrica, é isso, né, Clarice? 10 anos, isso. Ele, então, tinha estabilidade, ele não poderia ser demitido Esses caso... 10 anos é desde 1923, né? É uma lei lá que inicia com os ferroviários, né? E depois ela cai só no final da década de 60, depois do milagre, é isso? Depois do golpe de 64, com a criação do FGTS. Isso. E aí eles teriam mais estabilidade no trabalho, seria muito difícil serem demitidos, porque então o empregador ali teria que pagar uma indenização alta, ou então justificar essa demissão né, com mais justificativa. Não era fácil demitir, então, um trabalhador estável. O que acontece com o FGTS? Né? Então, há toda uma mobilização para os operários optarem pelo fundo de garantia do tempo de trabalho. E aí eles abrem mão da estabilidade. Opa, você vai ter o fundo, o empregador vai estar sempre depositando todo mês um valor referente ali, proporcional ao teu salário, que nem sempre pagavam e não tinha controle nesse primeiro momento. Então, não raro, o trabalhador era demitido e ele não tinha esse fundo, então ele teria que reivindicar na justiça esse valor, e ele vai poder, então, ser demitido a qualquer momento. Né? Ele abre mão da estabilidade, os estáveis abrem mão da estabilidade, e os que estão, então, iniciando sua trajetória não vão ter como alcançar. Claro, nesse momento, o FGTS é opcional, mas isso é colocado de uma forma para o trabalhador que ele quase fica sem opção. Né? A gente viu nos processos que os trabalhadores que resistiram foram perseguidos dentro da indústria, até eles desistirem. Né? Então eram colocados em lugares ruins de trabalho. Né? Uma mulher relatou que a máquina de costura dela foi colocada no segundo andar, piso de madeira, embaixo uma caldeira. Então, imagina o vapor, a umidade, né? Então, a gente tem relatos, assim, de operários que persistiram, mas que, ao fim e ao cabo, acabaram sendo ou conquistando um percentual desse valor referente à estabilidade ou optando pelo FGTS, tá? Então, o FGTS é esse fundo, né? E que muitas vezes foi visto por alguns historiadores que os trabalhadores não sabiam usar muito bem esse fundo, né? Que por qualquer eventualidade eles então recorriam a esse fundo ou né, questão da demissão, ou faziam acordos com o patrão para que então conseguisse sacar. Mas a gente está vivendo uma época de arroxo salarial, então, na verdade, eles estão usando ao seu favor, né? Então, eu percebi nos processos que muitas vezes esses acordos que era via sindicato era final do ano, né? Final do ano que muitas vezes então tem os gastos com o Natal, né? Muitas vezes o material escolar das crianças ali em janeiro, né? IPTU. Então a gente percebe que eles acabam usando esse fundo do FGTS para melhorar a sua condição de vida. Mas isso então foi algo bastante debatido durante a ditadura. Então, Mica, agora para, enfim, finalizar o podcast, gostaria de saber, assim, perguntando especificamente sobre como que se dá a história social do trabalho dentro da sala de aula. Quais são as possibilidades que existem, quais são as tuas práticas, o que isso pode acender nos alunos? Sim, fiquei pensando, eu trabalho na rede municipal, né, de Lajeado. Então, os meus alunos são filhos de assalariados, na sua maioria, da BRF, da Minuano, tem uma fábrica de calçado da Beira Rio ali próximo da escola também. Então, o tema trabalho e trabalhadores é algo que faz aproximar da realidade deles. Então, em muitos momentos durante a aula, vai falar, crise de 29, né, o contexto ali da Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial. Tu tá falando de inflação, tu tá falando de trabalho, tu tá falando de trabalhadores, né? Então,
E é uma coisa que eles ficam muito se questionando. Ah, mas não era sempre assim, né? Então não era sempre assim, sempre levanta, né, comparações e questionamentos. E assim, eu fico aí pensando nessa história vista desde baixo, né? A história de baixo para cima, né? E eu fico pensando que os livros já melhoraram bastante, né? Fico pensando nos livros que eu tinha, né, quando eu estudava, tinha poucas menções. Não que tenha tantas assim, né? Mas a gente consegue ter um material que fala, né, de indígenas, de escravizados, de mulheres. Mas como eu tenho esse interesse, né, nessa perspectiva, eu sempre tento ir além, né? Então, por exemplo, até fiz algumas anotações aqui para não me perder, que eu trabalhei recentemente, né, Revolução Francesa, né? Então eu vou trabalhar a Declaração dos Direitos da Mulher e da cidadã de Olympe, né? A gente vai trazer esse olhar para as mulheres. Um exemplo, né? Eu acho que essa questão das temáticas dentro das aulas eu acho muito interessante, porque dá mais significado, né? Porque se tu passa só conteúdo e não dá significado, não relaciona com a vida deles, não relaciona isso com o fato das mulheres, né, não poderem votar até pouco tempo, se tu não relacionar isso com o fato de ainda ter poucas vereadores na nossa Câmara de Vereadores, e não ter, né, vereadoras na Câmara de Vereadores, isso vai se perdendo. Eles não fazem as relações. Então, isso que eu trabalho, né, com ainda mais nos anos finais do ensino fundamental, não é nem ensino médio. Né? Quando eu trabalho o Brasil Colônia, então eu sempre, a gente sabe muito do que os europeus acharam dos indígenas, né, dos povos nativos. Tá, e o que os povos nativos acharam dos europeus? E aí tem um trecho do Galeano que ele diz, para os nativos, Colombo era um papagaio de dimensões nunca vistas, com, né, uma capa vermelha e penas no chapéu. E aí, ok, vamos trabalhar uma escrita criativa, vamos imaginar que tu é esse indígena, como é que tu vai olhar para esse europeu, o que tu vai achar estranho nesse europeu? É ter esse olhar, né, para buscar complementos ao livro didático, aos materiais ofertados pela escola, né, dentro dessa perspectiva do trabalho do trabalhador, mas também dessa história vista desde baixo, né? E agora a gente estava falando. E aí tem, claro, tem os temas que convidam a falar, né? Estado Novo, de Vargas, né? E aí eu estava trabalhando Revolução Industrial, faz agora um mês, e aí eu encontrei aquela música do Emicida, Sementes, não sei se vocês conhecem, que ela foi feita justamente nesse contexto de pandemia e que houve um aumento do trabalho infantil. E é uma realidade na minha escola, né? Muitos jovens não estavam em casa, né? Eles foram trabalhar justamente porque as famílias perderam renda, né? E então eu trabalhei com essa música, né, para pensar o trabalho infantil, fui atrás de materiais do Ministério Público do Trabalho para conversar sobre a Revolução Industrial e os relatos das crianças, né, que tem os relatos, né, dados ali em meados de 1830 ao Parlamento inglês que preservou esses relatos, né, dessas crianças, então, trabalhadoras, e é algo que impacta muito para eles, e aí eles fazem essas relações, e aí eles querem saber, mas como que evoluiu a questão da legislação? Então, sabe, William, parte deles, essas interrogações, e quando parte deles, claro que a gente dá, né, a gente dá o conteúdo, né, mas a gente quer justamente provocar isso, que eles se indaguem, que eles se questionem, e aí é um caminho sempre muito mais interessante, né, na sala de aula. E no final do ano passado, teve uma bolsista também da Melina, da professora Melina, que também aplicou uma aula, eu apliquei uma proposta pedagógica muito interessante, assim, que daí ela justamente pegou a minha tese e fez, assim, em formato de formulário eletrônico, uma leitura de fontes, né? Isso foi, os alunos adoraram, acharam muito legal ler as fontes.
e aí ela problematizou essa questão da ditadura, eu trabalhei ali no contexto da ditadura também em sala de aula. E assim, a BNCC tem muitos problemas, mas eu gosto de uma coisa que está escrita lá, que é essa atitude historiadora. Desenvolver a atitude historiadora, que é justamente problematizar as fontes, criar hipóteses, ver versões diferentes, né? Provocar isso nesses alunos. Eu acho que isso é um caminho bem interessante. E aí trazer as fontes, né? Eu acho que trazer fontes para a sala de aula sempre é um caminho muito bacana, porque é os alunos que muitas vezes vão conduzindo a tua aula. E esse é o fim de mais uma Hora do Trampo. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a participação da Mica por ter compartilhado com a gente sobre as suas pesquisas, a sua experiência em sala de aula, e também agradecer a você, ouvinte que está até aqui acompanhando o Hora do Trampo. Muito obrigado e até a próxima.